Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilhoso é nós podermos estar na presença do Senhor. Isso é muito bom. Nós precisamos da presença do Senhor. É ela que nos renova, é ela que nos vivifica, é ela que nos sustenta. Que, meu irmão, sem a presença de Deus nós não somos nada. Não tem vida em nós. Não há vida em nós. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Nele está a vida. João testificou isso lá em São João capítulo 1, quando ele fala de Jesus. Nele está a vida. Só tem vida quem tem Jesus. O resto está morto, esperando o momento de ir para a sepultura. Tem o nome de que vive, mas está morto. O Apocalipse diz isso. Mas quem tem Jesus tem a vida. Vida, 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 vida. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença. Presença santa, presença gloriosa, presença tão maravilhosa. Quão doce é a Tua presença, quão maravilhosa é a Tua presença, Pai. Meu Deus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor. Oh, Jesus, que gostoso é estarmos na Tua presença. Que momento precioso é o momento da Tua presença. Quando a Tua palavra diz que o Senhor habita no meio do nosso louvor. Oh, que coisa maravilhosa, Pai. O Senhor, ó Pai, andando no meio da Tua igreja, andando no meio do Teu povo, ó Pai, passeando, Senhor. Oh, podemos sentir a Tua presença nesta manhã. Podemos sentir o Teu perfume, Senhor. Oh, podemos sentir, ó Pai, a Tua unção nesta manhã, Senhor, de uma maneira tão maravilhosa, Pai, tão preciosa. As nossas palavras são pobres para expressar tudo aquilo, ó Senhor amado, que é a Tua presença. O nosso vocabulário é pequeno demais para expressar, ó Pai, o quão maravilhoso e preciosa é a Tua presença, é a Tua unção, é o Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Oh, eis-nos aqui diante da Tua presença, Senhor, nesta manhã. Continua movendo, continua falando, continua agindo, Pai. Continua dirigindo e conduzindo tudo, Pai. E não seja eu, que não seja o homem, ó Pai, mas que seja o Teu Espírito, ó Pai. E tudo esteja dirigindo, que tudo esteja conduzindo, cada palavra, cada expressão, cada gesto, tudo, ó Pai. Controla tudo, ó Espírito Santo. Ah, Senhor, porque eu creio e confio em Ti, nós cremos e confiamos em Ti. Tu tens o melhor, Tu sabes todas as coisas, ó Pai. E nós humildemente nos colocamos nas Tuas mãos nesta manhã, para que o Senhor venha fazer conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, o segundo livro da Bíblia. Se abrir lá no comecinho tem Gênesis, o segundo livro, Êxodo. Capítulo 1. E eu quero ler a partir do versículo de número 15. Está escrito assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas
e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Eu quero frisar o versículo de número 21, que diz que aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Até que ponto eu devo obedecer a um decreto, a uma ordem, ao meu governo? Até que ponto a autoridade está sobre mim, humana, estabelecida, ela tem poder? E é isso que eu estava meditando, e o Senhor estava ali me fazendo. Fui correndo pela palavra de Deus. Conforme o Espírito Santo foi me mostrando, eu fui correndo. Fui daqui e dali, e começamos aqui, e daí foi. Fomos para Daniel, fomos para Atos. Eu vou falando, né? 2 Coríntios, Romanos. E o Espírito Santo foi me levando. E nós temos que ter um compromisso acima de qualquer outro compromisso, que é o compromisso com Deus. Hoje nós estamos vivendo o evangelho de conveniência, muitas pessoas. Enquanto for conveniente para mim, eu sou crente, eu sou servo de Jesus. Enquanto isso não implicar nada de conflito para mim, eu sou de Jesus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Muitas pessoas vêm por evangelho e querem um evangelho de conveniência. Elas não querem ser confrontadas com os seus pecados. Primeiro é isso. Eu sou pastor e eu sei muito bem o que estou falando. Ninguém quer que o pastor hoje em dia fale sobre pecado. A pessoa é adúltera, ela quer vir para a igreja e ela acha que ela pode seguir a Jesus e continuar sendo adúltera. A pessoa é mentirosa, ela vem para a igreja e ela acha que ela pode continuar sendo mentirosa dentro da igreja. A pessoa tem vícios, ou do álcool, ou do cigarro, ou das drogas, e ela acha que ela pode seguir a Jesus dessa maneira, permanecer dessa maneira. O que eu estou falando não é, quando você aceita o Senhor Jesus, você ter essas coisas que o Espírito Santo vai corrigir na sua vida. É normal, nós não precisamos vir para Deus de uma maneira que estamos livres do pecado. Não, porque é o Espírito Santo que vai trabalhando em nós, é o Senhor que nos liberta do pecado. O que eu quero dizer é que as pessoas não querem mudar, não querem deixar o pecado, não querem ser confrontadas com o seu pecado. Elas se ofendem, elas ficam com raiva. Quando você toca no pecado, a primeira coisa, não julgueis. Não julgueis. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Quando João Batista veio, e quando você lê os evangelhos, ele foi enviado adiante do Senhor Jesus para preparar o caminho, para preparar o coração do povo. E a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando Jesus começa o seu ministério, a mensagem não mudou. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando Paulo está pregando em Atenas e ele vai fazer ali um sermão maravilhoso, ele fala que Deus não levou antes os tempos da ignorância, mas agora ele chama todos os homens ao arrependimento. Agora Deus está chamando os homens ao arrependimento. E quando nós falamos de arrependimento, nós falamos de conversão, de mudança. Mudança, transformação de vida. E é isso que nós precisamos entender. É isso que o evangelho significa. Conversão, mudança de vida. Por isso que a Bíblia fala que esse processo se chama o novo nascimento. É uma vida nova em Cristo Jesus.
Antes eu tinha uma vida, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a palavra, eu tinha uma vida, mas a partir do momento que eu abri meu coração para Jesus, que eu pedi para Ele vir morar dentro de mim, a minha vida tem que ser outra. Se a minha vida não mudou, eu não nasci de novo. A minha vida tem que mudar. Quando Jesus tem uma passagem que as pessoas gostam muito de citar, né, daquela mulher pecadora que foi apanhada em adultério, foi levada à presença do Senhor, as pessoas gostam muito de citar quando fala não julguei, né? Lembra daquela passagem? Lembro. Mas Jesus em nenhum momento disse que aquela mulher poderia continuar naquela vida de pecado. Pelo contrário, ele disse para ela, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Quando ele cura o paralítico do tanque de Betesda, ele diz, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. A advertência de Jesus para aquele paralítico do tanque de Betesda, o homem que estava há 38 anos ali no tanque de Betesda, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Agora que você foi curado, agora que você foi abandonado, agora que você recebeu o teu milagre, abandona o pecado, muda de vida. O paralítico que foi descido até a presença do Senhor Jesus Cristo, pelos 4, primeira coisa que Jesus disse para ele, filho, estão perdoados os teus pecados. A maior doença na vida daquele homem não era a sua paralisia, era o pecado. A maior doença da humanidade é o pecado. É o pecado, a maior chaga da humanidade é o pecado. Então a palavra de Deus nos fala de nós termos um compromisso com Deus acima de qualquer coisa. E o nosso compromisso com Deus significa virar as costas para aquilo que não agrada a Deus. Colocar a nossa vida com Deus acima da nossa vida aqui nessa terra. Foi isso que essas parteiras fizeram. O faraó deu um decreto, deu uma lei, deu uma ordem. Quando, verso 16, quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o. Se for menina, deixa viver. Um decreto. Uma lei. Uma determinação de um governo. O que eu vou fazer? Aqui diz a palavra de Deus no versículo 17 que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Temer a Deus é obedecer. Obedecer. Quando diz aqui que elas temeram a Deus, falou, não, o faraó aqui tinha o poder de vida e morte sobre elas. Com a ordem do faraó, elas estariam mortas. E elas sabiam disso. Não era, não, uma possibilidade bem remota, uma possibilidade bem séria. Quem desobedecia a ordem do rei nessa época aqui, do faraó, do governante, 99% dos casos estava morto. Só por um milagre. Quem desobedecia permanecia vivo. Mas elas não se importaram com a sua própria vida física, se importaram antes com a sua vida espiritual. E é isso, você pode falar, mas isso aí não tem nada a ver com o que o Senhor falou com o pecado. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque da mesma maneira que elas aqui temeram a Deus acima de uma ordem do rei, você tem que temer a Deus acima de qualquer prazer que a tua carne possa sentir com o pecado. O pecado traz prazer à carne, traz prazer carnal. A nossa carne gosta do pecado. Mas eu tenho que dizer não. O apóstolo Paulo, ele exemplifica essa nossa luta contra o pecado. Ele fala assim, como um atleta que abre mão de tudo com o objetivo de conquistar uma coroa corruptível.
Um atleta, quem conhece, quem já teve a oportunidade de conhecer a vida de um atleta, ele se priva de muitas coisas. A vida dele é dedicada inteiramente para a sua carreira. E assim, o apóstolo Paulo nos mostra que a nossa vida tem que ser totalmente dedicada a Deus. Um atleta segue uma conduta rigorosa. Ele não pode tomar qualquer remédio, ele não pode comer qualquer coisa. Ele tem uma conduta, um padrão que vai levar ele a um alto desempenho naquilo que ele está se propondo a fazer. Nossa vida espiritual vai nos levar a um padrão de uma vida espiritual com Deus. Romanos, capítulo 13. Onde fala sobre autoridade. O apóstolo Paulo fala assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E é aqui que nós precisamos estar atentos. Quando o apóstolo Paulo fala aqui de submissão à autoridade, ele está falando de deveres cívicos. Pastor, o que o senhor quer dizer? A autoridade, o governo humano, não pode controlar a nossa vida espiritual. Você está entendendo? O que é um dever cívico? Eu, como cidadão, eu tenho que obedecer às leis do meu país. Eu tenho que pagar os meus impostos. Eu tenho que... não, por exemplo, tem a lei lá da velocidade nas ruas. Eu tenho que obedecer. Está mandando 80, 80. Se está mandando 50, 50. Isso eu tenho que fazer. Tenho que pagar o IPTU da minha casa, tenho que pagar o IPVA do meu carro. São deveres cívicos. O apóstolo Paulo está falando. Não está falando aqui que a autoridade tem autoridade sobre a minha vida espiritual. A minha vida espiritual é separada. Está entendendo? Então muitas pessoas fazem essa... Quando o apóstolo Paulo fala aqui, fazem uma confusão. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ele era até pastor, e na época estava aquele negócio, se vai aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou não. Ele falou para mim: e aí, pastor, o que o senhor vai fazer se essa lei passar? Eu falei: eu vou continuar não fazendo. Ah, mas se a lei aprovar, nós temos que obedecer, temos que fazer. Olha, a palavra de Deus manda a gente ser submissa às autoridades. Eu falei: não, espiritualmente não. Eu estou submisso à minha autoridade enquanto ela está ali de acordo com a palavra. A partir do momento que a autoridade infringe o princípio da palavra, eu não estou mais submisso a ela. E ele questionou: não, tem que ser submisso à autoridade. Se mandar fazer, nós vamos ter que fazer. Eu falei: não, eu não vou fazer. Ah, mas então o senhor vai ser preso? Eu falei: posso ser preso, mas não faço. Por quê? Porque está infringindo um princípio da palavra de Deus. Casamento na palavra de Deus é somente entre homem e mulher. Não existe casamento entre pessoas do mesmo sexo na Bíblia. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, a Bíblia é bem taxativa, é bem clara. Macho e fêmea os criou, acabou. Não existe outra possibilidade aos olhos da palavra de Deus. Então é isso que as parteiras fizeram, é isso que nós precisamos entender.
A autoridade humana, ela não tem autoridade sobre a minha vida espiritual. Se fosse assim, irmão, a igreja não existiria. Porque desde o começo a igreja foi perseguida. Imagina hoje se você está num país comunista. Então, não vai ter crente lá, porque é proibido. Ninguém vai se salvar. Pensa lá num país islâmico que é proibido, ninguém vai se salvar. Por isso que eu estou falando de evangelho de conveniência. As pessoas querem servir a Deus enquanto é conveniente. A partir do momento que se tornou inconveniente, elas não deixam, viram as costas, elas não querem mais ter compromisso com Deus. Não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Olha as parteiras aqui que nós vimos em Êxodo 1. O que aconteceu lá no livro de Daniel, no capítulo 3, Nabucodonosor ergue uma estátua, promulga um edito, um decreto. E todo mundo tem que se curvar diante da estátua de ouro. Lá estão Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Os 3 amigos de Daniel. E o que eles fizeram? Olha, é uma lei. Como nós estamos sujeitos à autoridade, tocou a música, vamos nos curvar e vamos adorar a estátua de ouro. Não. Não se curvaram. O rei chama eles e fala, aqui, o negócio é o seguinte, por que vocês não estão me obedecendo? Eu vou dar uma nova chance para vocês. Rei, não precisa nem tocar a música de novo. Nós não vamos obedecer a tua ordem. Então vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos salvar, Ele não só nos livrará da fornalha de fogo ardente, como das tuas mãos, ó Rei. Se não, se for para a gente morrer queimado, fica sabendo que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aleluia. O compromisso com Deus está acima do compromisso com o homem, com o governo do homem. Daniel capítulo 6. O rei Dario promulga um edito que no espaço de 30 dias ninguém pode orar a outro Deus que não seja o rei, que é considerado como um Deus. Quando Daniel ouve que o edito, que a escritura está assinada, que a lei está promulgada, o que Daniel faz? Vai orar. Daniel está desobedecendo a ordem do rei. Daniel, tranquilo. Daniel, você vai para a cova dos leões. Pode me jogar. Mas que eu não vou deixar de orar? Não vou. Você está entendendo o que é um compromisso com Deus? Você está preparado para assumir um compromisso com Deus? Porque nós precisamos entender o tempo que nós estamos e tudo isso que está acontecendo. Mas pastor, o senhor é radical, é diferente. Não. Você está dormindo. Você está dormindo espiritualmente. Você está dormindo, e eu vou te dizer por que você está dormindo. Porque o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. Essa epidemia não é à toa. O controle da sociedade não é à toa. O mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos acordar. Pastor, que você está pregando uma rebelião? Não. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós não somos de rebelião, nós não vamos pegar em arma, nada disso. Nós vamos orar a Deus. Mas tem coisas, irmãos, que nós não podemos obedecer. Pastor, então o senhor é rebelde, o senhor vai fazer culto na sua igreja? Não, eu estou fazendo lives. Estou fazendo lives, mas eu estou orando, Senhor, põe a tua mão lá no STF, Pai. Porque a nossa Constituição, ela foi violada. Foi violada. A nossa Constituição tem uma cláusula que não pode ser mudada, que diz que a liberdade de culto, a liberdade do culto, a liberdade de credo e a liberdade do local do culto é inviolável. Nenhuma autoridade no país tem poder de interromper um culto. É isso que a nossa Constituição diz. Eu não estou falando só de um culto evangélico, pode ser uma missa, pode ser alguma coisa de uma religião afro. O local de culto,
A nossa Constituição preserva, ninguém pode interromper uma celebração religiosa. Mas a nossa Suprema Corte rasgou a Constituição, infringiu a Constituição. E isso não é uma coisa qualquer, porque aqueles que estão lá estão agindo ideologicamente. Estão a serviço de um sistema governado pelo anticristo. Pastor, você está viajando, pode falar o que você quiser, pode zombar, pode rir de mim, mas eu sei o que eu estou falando e eu entendo o tempo que nós estamos vivendo. Em pouco tempo, em breve, o arrebatamento da igreja vai chegar. Pastor, quando? Eu não sei. Porque Jesus fala que o dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Mas eu sei que está perto. Como é que o senhor sabe? Por causa dos sinais. Os sinais que Jesus fala em Mateus 24 estão acontecendo. Guerras, rumores de guerras, terremotos em várias partes. A figueira está florescendo, Israel voltou a ser nação. Os judeus daqui a pouco vão construir mais um templo. Então tudo preparado. Já tem as roupas sacerdotais, todos os utensílios do templo estão prontos. Os sacerdotes estão sendo treinados em Jerusalém para fazer o sacrifício novamente. Eu não acredito. Não importa o que você acredita ou não. Você acreditando ou não, está acontecendo e vai acontecer. Você acreditando ou não, a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada. E se você continuar não acreditando, você vai ficar. É simples assim. Deus não precisa que você acredite para que as coisas aconteçam. Elas vão acontecer porque Ele é Deus. Porque Ele vai fazer. Ele já está fazendo. Enquanto o mundo está sendo preparado para o anticristo, a igreja tem que estar se preparando para o arrebatamento. Que vai acontecer. Mas na minha igreja o pastor falou que é simbólico. Vai ficar. Não vai subir. Mas aí eu assisti o filme Deixados para Trás, que depois dos que ficarem, eles vão ter uma segunda chance. Bom, você acredita no que você quiser. Eu acredito naquilo que Jesus contou na parábola das 10 virgens. 5 foram no arrebatamento. As 5 que ficaram, não entraram. Quando elas bateram na porta do noivo, o noivo disse, não vos conheço. Então você acredita naquilo que você quiser. Você acredita na linha teológica, no que os homens ensinam, no que interpretam. Eu fico com a palavra de Deus. A maior verdade para mim é a palavra de Deus. Não é o que o teólogo, que a escola, que o... Nada, isso aí para mim eu jogo tudo no lixo. Eu fico com a palavra de Deus. Pego os livros, os pensamentos teológicos, amasso tudo e jogo no lixo, sem medo nenhum. Mas quem falou é um doutor, é um pós-doutor. Não interessa, irmão. Eu fico com a palavra de Deus. Fico com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Pastor, você é um fundamentalista? Sou. Fundamentalista na palavra de Deus. Daniel não obedeceu. Eu quero... Atos capítulo 4. Pedro e João são presos. E são proibidos de pregar no nome de Jesus. Imagina. Muitos crentes de hoje em dia acabavam o ministério dele. Acabou. Foi preso, veio um decreto maior, acabou, não acabou a igreja. Atos capítulo 5, os apóstolos dizem que eles são presos de novo, são proibidos de falar no nome de Jesus de novo. Atos capítulo 8, novamente Herodes levanta uma grande perseguição contra a igreja. Atos capítulo 12, Tiago é morto, Pedro é preso, novamente uma grande perseguição contra a igreja. Atos capítulo 16, Paulo é preso em Filipos. Antes disso, em Atos capítulo 9, Paulo ali, depois que ele se converte, ele está pregando em Damasco e ele tem que se fugir. E ele conta essa experiência lá em 2 Coríntios capítulo 11, 32 e 33, ele fala o que governava sobre o rei Aretas, quer dizer, a autoridade constituída. Deu ordens para que guardassem as portas da cidade para me prender, mas os irmãos me baixaram de noite pela muralha dentro de um cesto e assim eu escapei. O que aconteceria com os crentes de hoje em dia, se isso acontecesse? Acabava a igreja, muitos cristãos vão deixar de ser crente.
vão deixar de acreditar nessa palavra. Na China, o governo chinês está pegando a Bíblia e está alterando e está dizendo, ó, só a Bíblia que o oficial do governo é que pode ser pregada. E aí tem muita gente que vai dizer amém. E vai se perder. Por que um evangelho de conveniência? Estude a história da igreja. A igreja foi perseguida através dos séculos. A história da igreja é uma história de mártires. É uma história de sangue. É uma história lá no Coliseu Romano. Tem o sangue de milhares de mártires que foram perseguidos e mortos pelo Império Romano, simplesmente porque não obedeceram ao Império Romano, obedeceram a Deus. Eu quero ir com você para Atos. Vamos lá para Atos. Capítulo de número 5. Atos capítulo 5. A partir do versículo 27, diz assim, e trazendo os apóstolos, tá? E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Presta atenção na resposta de Pedro e dos apóstolos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que Pedro está falando? Está pregando rebelião? Não. Ele está simplesmente declarando que quando uma autoridade vem e interfere na nossa fé, a gente não é obrigado a obedecer àquela autoridade. Em primeiro lugar está a nossa fé. Em primeiro lugar está o nosso compromisso com Deus. Olha o exemplo de Daniel, olha o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, olha o exemplo da igreja primitiva, olha o exemplo do apóstolo Paulo, olha o exemplo de Pedro e João, olha esses exemplos. Olha o exemplo das parteiras. A ordem foi, mate os meninos. Elas, opa, não, que negócio é esse? Não vamos sujar as nossas mãos de sangue. Tem muito crente sujando as mãos de sangue, porque apoia o aborto. Está sujando suas mãos de sangue. Não são desse grupo aqui do qual fazem parte as parteiras. Não, porque defende o aborto. Ah, mas defende o aborto. O aborto é assassinato. Mas nesse caso, em nenhum caso, está sujando suas mãos de sangue e você vai prestar conta diante de Deus. Você que está querendo aqui alterar a palavra de Deus para se encaixar numa sociedade corrupta, moralmente e materialmente, você que está querendo mudar os princípios da palavra de Deus para agradar os homens, você não tem lugar para você no reino dos céus. Se você não se arrepender. As parteiras temeram a Deus. E hoje tem crente sujando as mãos de sangue, apoiando o aborto. Que vergonha! Que cristão é você que apoia o aborto? Não, mas a vida está na mão de Deus. Ah, mas a pessoa, o bebê... Só Deus tem o poder sobre a vida. Não somos nós e temos poder sobre a vida. Só Deus. Não suje suas mãos de sangue. Tem muito crente que está aí. Não, a igreja tem que ficar fechada mesmo. Você está sendo instrumento de Satanás. É porque os pastores que querem a igreja aberta são tudo ladrão. Isso, boca do inferno você está sendo. Você está sendo boca de Satanás, está emprestando sua boca para Satanás, para os seus demônios. Satanás está te aplaudindo. Satanás está falando isso mesmo. Oh, esse é meu parceiro. Usa sua boca para atacar a igreja de Jesus Cristo mesmo. Usa a tua boca para dizer que tem que
Não, não pode ter culto, não. Você está amando mais esse mundo do que a Deus. Pastor, o que o senhor está falando é muito sério. É muito sério. Sabe por quê? A salvação é uma coisa séria. Se não fosse sério, Jesus Cristo não teria morrido na cruz. Não teria pago um preço de sangue. A salvação é algo sério. É vida por vida. É fácil um evangelho de conveniência. Mas esse evangelho de conveniência não leva para o céu. Você pode casar e descasar quantas vezes, o importante é ser feliz. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Você pode continuar com o teu vício no álcool, com o teu vício no cigarro, com o teu vício nas drogas. Você pode continuar no homossexualismo. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6,10, não erreis. E ele vai dar uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Leia. Não vou ler aqui não. Leia. Eu sei o que está escrito lá, 1 Coríntios 6,10. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Paulo não está falando aquilo para o mundo. Paulo está falando para a igreja de Corinto, fala, e é o que muitos de vós têm sido. E muita gente hoje na igreja também tem sido tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 6,10. E ele fala, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, porém, se permanecer no seu pecado, não herda o reino de Deus. Conversão, novo nascimento, mudança de vida tem que acontecer. Compromisso antes com Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala em determinado momento, eu luto contra mim mesmo, eu esmurro o meu corpo. As pessoas hoje em dia não sabem o que é um jejum, não sabem dizer não para a carne. As pessoas de hoje em dia não sabem o que é se consagrar a Deus, o que é um voto do Nazireu. Quando Sansão, antes dele nascer, a instrução foi, ele é Nazireu de Deus. Não vai comer nada fermentado, nada que proceda da vide. Sansão não podia comer uva, Sansão não podia comer uva passa, Sansão não podia tomar suco de uva, muito menos vinho ou bebida forte. Consagrado a Deus, Nazireu de Deus. As pessoas hoje em dia, não, isso aí, que é um evangelho que pode tudo. Um evangelinho com a canequinha de cerveja na mão. Um evangelho com uma bituca de cigarro na mão. Tem que largar isso, mano. Você aceitou Jesus e você ainda está preso? Ore para que Deus te liberte disso. Jesus te aceita do jeito que você está. Mas Ele não te aceita para você permanecer do jeito que você está. Ele te chama para mudar a tua vida, para transformar a sua vida. Nascer de novo. Ele fala isso para Nicodemos. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nosso compromisso, em primeiro lugar, é com Deus. Verso 21 de Êxodo, capítulo 1. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Deus quer edificar a tua casa. Deus quer edificar a tua vida. Deus quer edificar a tua família. Deus quer edificar a nossa nação. Mas para isso tem que ter um compromisso em primeiro lugar com Deus. É isso que Jesus nos ensinou lá no Sermão da Montanha. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é uma palavra forte, mas é uma palavra necessária para que você desperte. Não fica vivendo o evangelho de conveniência. Não fica. A vida com Deus é uma vida diferente. Hebreus capítulo 12 diz que segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não se santificar, você não vai ver ao Senhor. É o que está escrito em Hebreus capítulo 12. Sede santos porque eu sou santo.
Santo é separado. Ah, mas todo mundo faz isso, ah, mas todo mundo faz aquilo. Mas não, nós não somos todo mundo. Jesus disse que nós não somos do mundo, como ele também não é do mundo. Você pegar a oração sacerdotal de Jesus, lá em São João 15, 16, 17, lá vai ver. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a Deus. Então nosso primeiro compromisso é com Deus. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, essa é uma palavra forte, Pai. Mas é uma palavra necessária. O nosso compromisso com Deus. Isso quer dizer do nosso tempo. Quanto do nosso tempo nós consagramos ao Senhor? O quanto da nossa vida nós estamos consagrando a Deus? Quanto tempo eu gasto na internet, no computador, na televisão, e quanto tempo eu gasto na oração e na leitura da palavra? Eu estou feliz porque é isso mesmo, a igreja tem que estar fechada, eu não tenho vida com Deus. Não, a saúde é em primeiro lugar, eu não tenho vida com Deus. Se a saúde para mim está em primeiro lugar, eu não tenho vida com Deus. Para mim tem que estar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você tem medo da morte, você não nasceu de novo ainda. Pastor, o que o senhor está dizendo? Nós não vamos tentar Deus, porque na Bíblia está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós podemos sim ter os cultos presenciais, com distanciamento, com álcool, com máscara, cumprindo todos os protocolos. Em todo lugar do mundo está acontecendo isso. Na Europa, nos Estados Unidos, Japão, na Coreia. Não é de qualquer maneira, é com responsabilidade. Mas se você está ferrenho aí, não, tem que fechar mesmo. Você não é um crente de verdade. Você é um crente de conveniência. Você não tem vida com Deus. Se você não anseia por estar na comunhão do corpo de Cristo, me desculpe, você não nasceu nem de novo. O crente ama a igreja, ama a comunhão do corpo de Cristo. Quem nasceu de novo quer estar no corpo. Quem não sente necessidade do corpo é porque não faz parte do corpo. Desperta a tua igreja, desperta-nos, ó Senhor, e aviva-nos, ó Pai. Meu Deus, nós precisamos de Ti, Pai. Estende a Tua mão sobre cada vida, sobre cada lar. Estende a Tua mão, ó Pai, toca, Pai. Meu Deus, só o Teu Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Só o Teu Espírito Santo é que leva o homem ao arrependimento. Só o Teu Espírito Santo é que dá força e poder para o homem ser livre do pecado, Pai. E a minha oração é para que eles sejam livres, ó Pai. E a minha oração é para que eles sejam livres. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.